Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Na minha Bíblia, Amaleque peleja contra os israelitas. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Bom, gente, quando a gente olha, né, a história do povo de Israel, e aqui a gente está vendo que o povo de Israel saiu do Egito. Então os amalequitas vieram ali pelejar no vale de Refidim. Antes deles pelejarem, eles já haviam passado pelas águas de Mara, já havia caído cordonices, já havia acontecido, né, passaram pelo Mar Vermelho, então muitas situações tinham ocorrido. Então Moisés ali naquela hora não podia esperar que um rei amalequita ia justamente chegar ali e querer guerra logo no início da jornada deles. Então ele ficou ali até ficaram assustados, como a gente muitas vezes fica. Às vezes as coisas acontecem de uma tal forma na nossa vida que nos surpreende. Muitas vezes a gente não estava esperando por algo e aquele algo vem e acontece e você fica assim, quase apavorado, porque não estava esperando por aquilo naquele dia, naquele momento, e aí você fica, né, assustado com o que está acontecendo. Foi isso aí mais ou menos que aconteceu ali. Então Moisés pega e ordena a Josué: Olha, Josué, escolhe aí os homens e saia a peleja contra os inimigos. Enquanto isso, né, Moisés, Arão e Hur, ele falou: Vou estar lá no cimo do monte com o bordão de Deus e vou estar lá dando apoio, né? Então aí a gente vê assim, o texto é muito grande, mas são apenas 3 coisas que eu gostaria que você guardasse. Então, muitas vezes nas nossas vidas, como eu disse, né, os problemas serão uma surpresa. Então, naquele primeiro versículo, eles não estavam esperando. Lá em Êxodo, Deuteronômio 25:17, diz assim: que Amaleque os atacou na retaguarda, a todos os desfalecidos, abatidos e fatigados. Então, ele atacou na covardia. Quer dizer, o povo vinha na covardia, o povo ali desfalecido, aqueles que ficavam para trás, veio Amaleque e atacou. E Amaleque, só para a gente entender o contexto, ele era neto de Esaú. Então ali ele vai e avança contra o povo de Deus. E da mesma forma aparecem para a gente também problemas que nos pegam na hora de surpresa. E nós ficamos assim, quase que abatidos. Olha, mas isso não podia estar acontecendo agora. Eu já estou tão assoberbada, aquela coisa toda. Foi justamente isso que aconteceu. Parecem dardos inflamados do maligno, como diz o apóstolo Paulo, que vem sobre as nossas vidas e ali nós ficamos parados. Mas a gente vê ali que Josué, Moisés, o que ele fez? Ordenou: separa lá os homens, eu vou estar lá no cimo do monte, eu, Arão e Hur, e você vai estar lá na batalha. Então existe aqueles que vão para a batalha e aqueles que vão estar lá em cima do monte. O que vai estar fazendo lá em cima do monte?
Nós vamos estar orando. A palavra de Deus diz que Moisés levantava as suas mãos. E quando Moisés levantava as suas mãos, o povo vencia. Quando Moisés abaixava as suas mãos, o povo então começava a perder. As mãos levantadas, a gente vê até na Bíblia, no Novo Testamento. Paulo levantou e pôs as mãos, o Senhor Jesus levantou também as mãos para abençoar. Então, na palavra de Deus tem muito levantar de mãos. Aquilo que a gente faz quando o pastor põe a oração aqui, a gente impõe as mãos para que cada oração seja ouvida, para que a bênção do Senhor venha. Então, simboliza a nossa oração, a nossa intercessão e a busca pela vitória. Então nós estamos aqui todos reunidos buscando uma vitória. Há um problema que nos aconteceu, viemos aqui à casa do Senhor todos juntos e vamos ali interceder pelo nosso problema. Então são neste momento que nós devemos, quando as coisas começam a ficar dessa forma, nos pegando de surpresa, que a gente tem que intensificar as nossas orações. Nós temos que colocar mais ainda diante de Deus as nossas vidas, as nossas famílias, a igreja do Senhor, os nossos irmãos, para que a bênção do Senhor venha. E também para que o mal saia. Eu lembro que, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre uma igreja que tinha ali em Goiabeiras. Eu não sei o nome da igreja, mas durante muito tempo, mas isso você já deve ter ouvido falar, que ali na Avenida Fernando Ferrari havia inúmeros acidentes com morte. E um belo dia o pastor teve aquele discernimento, ele falou assim, uma coisa espiritual, colocou toda a sua igreja, domingo de manhã, uma do lado, uns irmãos do lado, outro do outro lado, naquele trecho onde mais havia morte. E ali eles impuseram as mãos sobre aquele lugar, oraram ao Senhor, pasmem. Nunca mais se viu acidente com morte naquela faixa da Avenida Ferrari. Isso nos mostra o quanto Deus escuta as nossas orações e quando nós estamos unidos, juntos, fazemos a diferença no mundo. Então, quando nós nos unimos para acabar com algo que está incomodando, não somente a nós, mas também vem a incomodar a igreja do Senhor, algum fato que está ocorrendo, nós podemos então orar ao Senhor, e assim como o Senhor mudou o cenário de morte da Avenida Fernando Ferrari, o Senhor pode mudar o cenário das nossas vidas. Amém, igreja? Então Moisés, ele levantou as suas mãos, e ali era um mato, embora a Bíblia não fala que ele estava orando, mas o levantar de mãos dá a entender que ele estava orando, intercedendo, suplicando a Deus pelas vidas que estavam ali no vale. E a terceira, que foi crucial também para que o milagre, para que a vitória ali ocorresse, foi a ajuda de Arão e Hur. Isso prova que nenhum de nós faz nada sozinho. E quando nós estamos com um problema, os nossos amados irmãos podem vir nos ajudar e nos sustentar em oração. Ele fala aqui, no versículo 11, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra, a puseram por baixo dele e nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos. Esse sustentavam-lhe as mãos é muito importante. É quando um de nós está passando por um problema sério, e aí vem os nossos amados irmãos e nos sustentam, nos favorecem em oração, nos ajudam em oração. Então ele fala que eles sustentavam as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então, para vencer a batalha, muitas vezes nós não vamos vencê-la sozinhos, mas nós precisamos de pessoas que estejam ali orando por nós, intercedendo por nós, nos ajudando em oração, para que a gente então consiga vencer a batalha. Então, a ajuda dos irmãos, e é o que a gente faz aqui, nós nos ajuntamos aqui para orar pelos nossos pedidos, pelas nossas orações, e juntos, então, ali orando, o Senhor vê e o Senhor nos atende e nos ajuda a vencer as batalhas.
Então nós podemos contar uns com os outros para vencer as nossas batalhas. E concluindo, amados irmãos, as nossas vitórias, ele fala que deverão ser testemunhadas. Olha o que ele diz aqui. Então disse o Senhor: escreve isso para a memória no livro e repete-o. Então, tudo aquilo que Deus faz de bom em nossas vidas deverá, então, nas orações respondidas, nós testemunhamos essa oração. E ele fala, e repete-o a Josué. Por quê? Porque Deus já estava. É a primeira vez que a gente escuta alguém falar de Josué como Josué. Primeiro ele foi com os 12 espias, mas como ali ele estava ali juntinho já de Moisés. Então ele fala bem assim, fala Josué, a primeira intenção de Deus já estava preparando Josué para lá na frente, quando chegasse em Canaã. Olha que eles estavam ali no início, não havia se passado os 40 anos, e Deus já cita, e repete-o a Josué, para dar força a Josué, para que lá na frente ele estaria ali, então, abençoando o povo de Deus com a liderança. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E aí Moisés edificou um altar e me chamou: o Senhor é minha bandeira. Então você sabe que antigamente, até hoje, né, a bandeira é um baluarte, né? Ela é considerada um baluarte, e ela também ela mostra, né? Cada nação tem a sua bandeira, cada nação tem a sua bandeira. E naquele tempo, quando eles iam à guerra, a bandeira ficava lá. Quem tomasse a bandeira primeiro era vencedor da guerra. Então ela ficava num lugar bem difícil. Antes dela tinha muita gente ali, muitos soldados, e a bandeira ficava ali protegida. Mas aquele que chegasse ali primeiro e pegasse a bandeira, ele era o vencedor da guerra. E aqui está falando, o Senhor é a nossa bandeira. Como o Senhor é a nossa bandeira, isso quer dizer que a vitória, ela virá no tempo de Deus, na oportunidade em que Deus vai nos dar também, de ter um discernimento de pedir, porque nem tudo aquilo que pedimos é viável a Deus, mas o Senhor é a nossa bandeira e é Ele que é a nossa vitória, né? Eles chamam em hebraico Jeová Nissi. Então o Senhor, Ele é a nossa bandeira. Então, como nós que temos a bandeira do Senhor em nossas vidas, e temos o Senhor como nossa bandeira, nós temos então que crer que temos trago as nossas orações, quando nós impomos as mãos sobre ela, não só sobre as nossas orações, mas também sobre os enfermos, sobre qualquer lugar aonde o Senhor nos levar, Deus nos abençoará. Amém, igreja? Então essa é a palavra do Senhor para o meu coração.